Me engana que eu gosto é a grande e predominante mentalidade que está fazendo grandes estragos há muito tempo. Algumas pessoas estudiosas até dizem que esta maneira de pensar e de viver do me engana que eu gosto se tornou algo cultural. E nesse ambiente de me engana que eu gosto, é claro que proliferam muitas e muitas coisas que não são as mais positivas. Vamos conversar um pouco sobre crescimento e desenvolvimento humano. Eu espero que você goste. E se você gosta desse tipo de tema, de psicologia profunda, de uma crítica cultural, se você gosta de trabalhar e pensar nos temas de liderança, de prosperidade, é aqui comigo, Aloysio Alves. Então eu já convido você para me seguir, para se inscrever aqui na plataforma, neste canal, e também toca o sininho, manda um like, dá um sinal de fumaça aí para você ser notificado e notificada dos próximos episódios. Se você observar bem, eu tenho aí muitos conteúdos que poderão ajudar você. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Aloysio Alves, eu trabalho especificamente com relações familiares e relações nas empresas. E a base de todo o meu trabalho é a psicanálise raiz, aquela psicanálise em que a formação levava 5 anos, foi a que eu fiz, e também outras formações. Passei e estou passando aí mais da metade da minha vida trabalhando com o ser humano, no desenvolvimento de pessoas. Nós vamos nos conhecendo aqui ao longo da conversa. E tudo que eu falar com você aqui, tudo, sem exceção, é fruto, é resultado da minha vivência nos atendimentos nas empresas, nas palestras, nos livros que já escrevi e publiquei, e também no atendimento no consultório da cidade de Uberlândia e também na cidade de Pouso Alegre, no sul de Minas. Então, tudo que eu falar com você aqui vem do dia a dia, da minha própria vivência. Deixa eu pegar um pouco de água aqui, porque é importante hidratar, não é mesmo? Pois bem, muito obrigado por estar aqui. Eu quero dizer para você que eu tenho me deparado ao longo do tempo, porque só na Universidade Federal eu trabalhei 30 anos, orientando estudantes, administrando hospital, enfim. Eu vejo que essa mentalidade em que muitas pessoas parecem querer ser enganadas, mesmo percebendo que aquilo que elas vão receber de alguma maneira não tem fundamento, e isso é um paradoxo estranho, não é um paradoxo cultural aí, muito estranho. Eu me interesso muito por esse assunto, por esse tema. E desde então, os jovens que eu atendi na universidade, em épocas totalmente diferentes, gerações diferentes, e mesmo atendendo nos consultórios pessoas mais velhas, eu tenho notado que existe uma espécie de vamos dizer assim, uma certa atitude muito infantil, e que essas atitudes infantis, elas são um tipo de inocência forçada que nós podemos traduzir como me engana que eu gosto. E isso se dá em muitos aspectos da vida. Por exemplo, as mitologias que no passado explicavam e traziam muito conhecimento sobre realidades profundas e misteriosas, elas foram jogadas fora. E no lugar delas foi colocada uma série de explicações, crendices, todas assim num aspecto metafísico muito distante da nossa racionalidade. E é curioso isso porque nós dizemos, todos nós dizemos que somos seres racionais, mas ao que me consta e o que vejo no meu dia a dia, posso estar errado, isso não condiz com a realidade. Porque se usássemos melhor a racionalidade,
não aceitaríamos essas explicações sem fundamento, esse blá 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 infinito, essa forçação de barra para influenciar a maneira dos outros pensar ou agir. Então nós não daríamos nenhum tipo de crédito a isso se fôssemos seres essencialmente racionais, ou se pelo menos estivéssemos agindo como seres racionais. Não é o que parece. Então, ao mesmo tempo que jogamos as mitologias sérias, consagradas por povos antigos, jogamos tudo isso na lata do esquecimento, na lata de lixo, na verdade, nós ficamos hoje em dia na superficialidade. E existe muita gente presa nesse me engana que eu gosto, fazendo aí parte de rebanhos totalmente irracionais, confiando que em algum momento vai acontecer algo que nem elas sabem dizer o que é e que vai tirá-las dessa ou daquela enrascada. E essas pessoas continuam mês e ano após ano enrascadas. É como se essas pessoas estivessem querendo acreditar que alguém ou algo vai tirá-las das dificuldades que elas têm, sem que essas pessoas precisem fazer algum tipo de esforço, compreende? E nesse ambiente de mentalidade de me engana que eu gosto, o que acontece? Entra em cena muitas pessoas também inteligentes, muito inteligentes, que percebem esse me engana que eu gosto, que percebem esse cenário em que as pessoas querem de alguma maneira ser enganadas, e essas pessoas então, o que elas fazem? Essas inteligentes, elas passam a enganar, vendendo promessas que não têm o menor sentido, oferecendo soluções para aquilo que nem as próprias que estão oferecendo solução ou soluções não têm para as suas próprias vidas. Invertemos a lógica. Se antes a pessoa precisava ser bem-sucedida em alguma área e com esse sucesso influenciar os outros, isso hoje não precisa mais. Basta a pessoa falar, colocar-se de uma forma assim bem cara de pau mesmo e falar um monte de asneiras, de fragmento, de coisas que ouviu, que leu em algum lugar, e isso vai fazendo um quebra-cabeça maluco, vai formando um mosaico aí abstrato, e para a cabeça daqueles que estão presos na mentalidade do me engana que eu gosto, tá tudo certo, e assim vão, porque não se dá o devido valor à própria racionalidade, não é isso? Então, é claro que isso que eu estou falando aqui para você, de uma forma assim mais firme, é exatamente um posicionamento contra essa mentalidade do me engana que eu gosto. Porque com isso nós temos duas consequências muito graves, muito sérias. A primeira consequência é que a pessoa que vive presa no me engana que eu gosto, ela atrasa o seu processo de individuação, atrasa o seu processo de autonomia para pensar por si mesma, para conduzir a própria vida. Essa é a primeira consequência, quando a pessoa está presa no me engana que eu gosto. A segunda consequência é algo assim assustador, certo? Por que é assustador? Porque a pessoa, ela fica infantilizada, presa numa inocência que não vai levar a nada, e isso faz com que ela fique, vamos dizer, totalmente passiva, esperando que algo aconteça. E nesse cenário de total me engana que eu gosto, acontece mais uma coisa importante que eu vou te falar agora. Entra em cena a famosa bajulação, porque aqueles que percebem a multidão do me engana que eu gosto, eles vão fazer o quê? Esses espertos vão bajular.
Essa bajulação, ela pode até massagear o ego, como dizem por aí. Você pode achar legal, pode achar soft, pode achar fofo, mas essa bajulação mantém o outro no mesmo lugar. Esse é o ponto. Então é muito fácil, por exemplo, você ser recebido por alguém e essa pessoa que está te recebendo encher tua bola, dizer que você é o máximo, que você é capaz disso ou daquilo, que vai acontecer algo maravilhoso na sua vida, inclusive que você não precisa fazer nada, porque você já está pronta, você já está pronto. Poxa, legal ouvir isso. Só que isso só tem utilidade para quem está preso na mentalidade do me engana que eu gosto. Porque a vida real, com seus altos e baixos, a vida verdadeira, ela é enfrentamento, ela realmente tem muita luta. Aí vão dizer assim, mas não precisa ficar lutando tanto, então não lute, não se esforce para você ver os resultados, entende? E isso é no campo empresarial, é no campo da profissão, da carreira profissional, é no campo dos estudos, certo? No campo dos estudos, para você ver que atualmente nem mesmo a maior parte das faculdades que dão curso de medicina não estão exigindo que os acadêmicos, que para mim nem são acadêmicos, eles estejam estudando. Mas sobre isso eu falo em outro momento, até para comentar, porque o meu doutoramento é na área de formação de médico, é educação médica, mas sobre isso eu comento em outro momento. Mas numa sociedade do me engana que eu gosto, em que as pessoas não querem estudar, que as pessoas não querem, e eu falo estudar não é só em livro, é examinar a realidade. Nós estamos passivamente assistindo e aceitando as coisas nesse embalo do me engana que eu gosto. E é nesse cenário que os enganadores se aproveitam e deixam você pior do que o que você estava antes. É fácil para mim falar isso aqui para você? Não, é muito difícil. Mas eu tenho atendido a um número tão grande de pessoas que chegam tão machucadas emocionalmente, tão dilaceradas, se sentindo vermes por terem feito papéis de otários, que isso traz, de uma maneira ou outra, uma sensação de menos-valia, de baixa autoestima, e a pessoa bate a mão na testa e fala, como que eu permiti isso? Mas é por conta da mentalidade do me engana que eu gosto. Não existe solução, não existe resultado sem energia colocada, sem foco, sem dedicação, sem esforço. Mas a turma do me engana que eu gosto continua anestesiada nesse paraíso imaginário, ou seja, que não precisa fazer nada, que tudo vai acontecer. Então é importante, até para você economizar aí com tratamentos, com terapias, com medicamentos, para você evitar de que em algum momento da sua vida uma frustração imensa vai irromper como um vulcão de dentro de você, vai te deixar muito mal, porque você estava na vibe do me engana que eu gosto, é que eu estou falando isso aqui. É importante você despertar. Luísio, mas eu já passei da idade. Não, enquanto você estiver vivo e viva, você pode fazer mudanças na sua vida, mas é você que pode fazer a mudança. Aí você fala, mas e a terapia e a mentoria? São ferramentas, quando usadas de maneira séria e por pessoas sérias, elas podem alavancar outras ferramentas, outros recursos para você agir, para tirar do teu caminho, muitas vezes, obstáculos que você não percebia. Aí sim, é nesse sentido que a terapia, a mentoria, a orientação, o aconselhamento são importantes, sem dúvida. Agora, se você não agir, nada vai mudar. E se você aceitar passivamente, dentro dessa filosofia do me engana que eu gosto, as explicações que tem por aí, certo? As perdas de tempo para as quais você é jogado e é jogada, realmente
você lá na frente vai ter grande frustração. E talvez já esteja tendo a frustração agora. Então não é brincadeira tudo isso que eu estou falando. Embora, às vezes, eu até brinque com você aqui. E eu brinco com os meus pacientes, eu brinco com os meus clientes também, né? Porque não é falando de cara feia que nós vamos resolver as coisas, mas nós precisamos unir as pessoas que estão fora dessa vibe do me engana que eu gosto, para as pessoas desenvolverem, nas suas situações diversas, recursos para construírem sua prosperidade, seu bem-estar, sua carreira profissional, seus relacionamentos, parar de mimimi em relação aos pais, entendeu? Os pais dão o que podem dar aos filhos, em termos de afeto, de atenção, se deu mais abraço, menos abraço, entendeu? Isso aí é claro que para alguns filhos isso é muito, muito importante, sem dúvida, mas agora isso não é o principal, entendeu? O principal é a vida que o pai e a mãe deram para os filhos. E muitas vezes, para se chegar a essa compreensão, é preciso fazer um tratamento profundo, um autoexame. Então hoje eu estou aqui conversando com você sobre o perigo que é a mentalidade do me engana que eu gosto. Se você é uma pessoa que deixa se levar, que acredita em tudo, se encanta com tudo, começa a desenvolver o quê? Seu senso crítico. Essa é a solução, porque não adianta nada eu trazer essa conversa aqui para você se eu não oferecer para você, não sugerir uma solução. Qual que é a solução para essa triste mentalidade e atitude do me engana que eu gosto? É o senso crítico, ser mais analista, mais perspicaz. Você é inteligente, você sabe muito bem quando as coisas não fazem sentido algum. E para que acreditar? Tipo, vou pagar para ver, vai que cola, vai que. Não é por aí. Então, meu papel aqui é esse. Eu já, vamos dizer, me realizei no básico em minha vida. Tudo aquilo que é básico, eu já me realizei. Não vou dizer para você que já completei todos os ciclos da minha autorrealização. Não. Enquanto eu estiver vivo, eu terei novos objetivos, novas metas a alcançar. Mas eu estou realizado como profissional, financeiramente tenho o necessário para viver, entendeu? Não ensino ninguém a ficar bilionário, mas ensino as pessoas a serem prósperas. Sempre dentro de um senso de realidade. Então hoje eu estive aqui falando com você sobre o me engana que eu gosto. E você? Você já se deu conta de que você acredita em tudo e vai deixando a vida te levar? Será que não está na hora de você agora colocar o pé no freio, tomar pé da sua situação e assumir as rédeas, a direção da sua vida? Fala aí para mim aí nos comentários o que você acha disso. E hoje eu estive aqui para fazer uma prestação de serviço, entendeu? Eu prefiro trabalhar com pessoas que querem trabalhar também interiormente para se tornarem libertas da ignorância, porque a ignorância é um dos venenos da nossa mente e você já sabe disso. E a ignorância é não saber, é não saber. E hoje eu estou trazendo para você que esta mentalidade arraigada na sociedade, essa mentalidade do me engana que eu gosto, tem feito muitos estragos. Se você achou interessante essa conversa, manda para os seus grupos no WhatsApp, manda para seus amigos, seus contatos, e depois você me conta aqui de qual cidade você está me assistindo, para eu mandar também o meu abraço para você. Muito obrigado por ter estado aqui nessa conversa. Um abraço do Aloysio Alves e até a próxima.